Estamos visitando prédios com risco de cair. Vamos tomar medidas preventivas e acionar a Caixa Econômica Federal e o Ministério Público. A Prefeitura está agindo para evitar que novas tragédias aconteçam. Esta é a frase do vereador do PTN, o Gilberto Alves. Muito bom dia para você que acompanha a programação da Rede Brasil. Estamos em mais uma edição do programa Assunto do Dia e queremos agradecer a sua audiência, a você que nos acompanha em todo o Brasil via satélite e também através da internet pelo rbctv.com.br. Continue divulgando a nossa programação. Hoje vamos falar sobre a infraestrutura e a segurança nos prédios. Diante da incidência cada vez maior de prédios tipo caixão, com risco de desabar no Recife, na região metropolitana como um todo, a Comissão de Vereadores decidiu neste mês pedir que o Instituto de Tecnologia de Pernambuco, o ITEP, realize uma vistoria em todos os edifícios desse tipo na cidade. A intenção, na verdade, é diagnosticar os problemas e os imóveis atingidos para que assim definir possíveis soluções possam ser feitas para resolver essas questões das falhas da infraestrutura. Em 2009, o Ministério Público Federal e o Ministério Público de Pernambuco obtiveram sentença da Justiça Federal obrigando as prefeituras de Olinda, Recife, Jaboatão dos Guararapes, Paulista e Camaragibe a adotarem medidas de proteção à vida e ao patrimônio quando constatado risco de desabamento. Antes de conversarmos sobre esse assunto no programa, vamos acompanhar juntos aqui uma matéria com o repórter Guilherme Luiz. Este imóvel vazio é o edifício Emílio Santos, que fica em Boa Viagem. Ele foi interditado por risco de desabamento. O prédio ainda continua de pé, mas o sonho dos ex-moradores já está em ruínas. O mesmo aconteceu com o conjunto residencial Eldorado. A interdição nesse caso começou no dia 24 de maio, nos blocos A1 e A2. Que apresentam enormes rachaduras e podem desabar a qualquer momento. Com o passar do tempo, as análises dos técnicos da Codecir mostraram que todos os blocos do residencial deveriam ser evacuados de forma preventiva. Na verdade, o que aconteceu em 2007, houve um laudo do ITEP já constatando que aqui era de alto risco, porém esse laudo ele não foi entregue a nós, os moradores. Esse foi suprimido e de repente ele surgiu como se fosse entregue, mas até agora ninguém provou nada que foi entregue. E a gente sabe que houve também uma assinatura por parte do governo do estado e governo federal de uma verba para recuperar, restaurar ou até mesmo indenizar os moradores aqui para que isso aqui fosse demolido. E no entanto nada foi feito. Nos estudos foi constatado que o material de má qualidade na construção dos edifícios foi uma das causas da fragilidade estrutural do Eldorado. Outro detalhe é que alguns moradores retiraram paredes sem consultar o engenheiro. Isso complicou ainda mais a situação. A equipe do Assunto do Dia veio ver como está a atual situação dos ex-moradores. Pessoas que de uma hora para outra tiveram que sair de casa, enquanto algumas moradias estavam vazias, inclusive sem pias, torneiras, vasos sanitários. Em outras, não deu tempo de retirar praticamente nada. A situação financeira já começou a pesar a partir daí. A gente hoje não tem ainda um retorno de grande parte do auxílio aluguel. Tá? Hoje a gente só teve o retorno que entrou com o advogado o Frutuoso. Os demais ainda não tiveram retorno. O Ministério Público e etc. não teve esse retorno. E as pessoas não têm condição financeira de sair. Por isso que houve esse retardamento na saída e hoje está encerrado. Ou seja, hoje as pessoas que estão aqui dentro já estão por sua conta, porque segundo a Defesa Civil, o governo municipal, a sua responsabilidade acabou. Somente no conjunto Eldorado, 200 famílias desabrigadas. Isso explica porque vimos tantos anúncios de aluguel, feitos à mão mesmo. Um deles chega ao valor de R$ 800. Então, até vender as grades das antigas casas servem de opção para conseguir um dinheiro para pagar uma nova morada. Boa parte da revolta de quem vivia aqui
é por não estarem autorizados a pegar seus pertences nas suas casas. De acordo com eles, tudo que foi deixado para trás está sendo roubado durante a madrugada, quando a segurança no local é fraca. Meu marido investiu, então eu tenho o direito. Mas cheguei aqui hoje, o rapaz estava retirando as coisas do meu apartamento. A polícia, a DIRCOM mandou a polícia lá retirar ele de dentro do meu apartamento, porque não podia tirar mais nada. Não podia mais retirar nada. Quer dizer, eu não posso retirar. Eu não tenho o direito de retirar o que é meu, aquilo que meu esposo gastou. Não posso. Agora, os vândalos podem vir retirar. Não está havendo segurança aqui perante o conjunto Eldorado. Na portaria entra quem quer que seja, ninguém identifica ninguém. Se você entrar dentro dos blocos, tem pessoas lá dentro tirando fio, tirando tudo. E não temos nenhuma questão de segurança. Hoje a gente está pagando por erros sucessivos de Caixa Econômica, de governo municipal, de governo estadual. E aí as famílias é que estão padecendo de toda a negligência desse pessoal. Ok, acompanhamos juntos essa matéria, né, que é uma preocupação não só aqui da região metropolitana do Recife, mas de diversos locais do Brasil. E um dado importante, a Caixa Econômica Federal também consta como RER por realizar financiamento desse tipo de edificação. Desde 2009, o Ministério Público Federal e o Ministério Público de Pernambuco solicitaram à Justiça que fosse proferida uma nova decisão, obrigando inclusive as prefeituras e a própria Caixa Econômica a realizarem uma segunda etapa de estudo de engenharia para a recuperação dos imóveis. Recentemente, inclusive, o secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, o Nilton Mota, esteve presente na reunião e reforçou a necessidade de vistorias nos prédios do Recife. Ele ainda revelou que a segurança do entorno do residencial Eldorado ainda está sendo feita pelas forças municipais, mas será repassada para a Caixa Econômica Federal, empresa responsável pelo financiamento desses edifícios. E para conversar conosco sobre o assunto de hoje, infraestrutura e segurança nos prédios, contamos com a presença em nossos estúdios do gerente de engenharia da Defesa Civil do Recife, o Edgar Melo. E, além dele, contamos com a presença do vice-presidente do CREA de Pernambuco, professor do Departamento de Engenharia Civil da Escola Politécnica de Pernambuco, o Arnaldo Cardim. E você é o nosso convidado especial a estar participando aqui do programa Assunto do Dia, muito simples. Você pode ligar para uma de nossas linhas interativas, já estão passando agora no rodapé do seu vídeo para que você possa acompanhar. 0 operadora 81 3424 1547 ou o 3424 1977. Eis aí as nossas linhas interativas. E você que é nosso internauta, você pode também mandar sua mensagem para as nossas redes sociais, para o nosso Twitter, pelo @Assunto do Dia TV, e também para o nosso Facebook, pelo endereço Assunto do Dia. Eu queria agradecer a presença dos nossos dois convidados, é um prazer tê-los aqui. E vamos falar sobre um assunto que preocupa a todos que moram em edificações como essas que foram apresentadas aí na matéria, e com certeza há muitas pessoas nos assistindo neste momento. Eu queria primeiro agradecer também a presença aqui do Arnaldo Cardim, né, representando o CREA. Arnaldo, há uma confusão de se entender, por exemplo, a função do CREA. Qual seria a real função do CREA? Bom dia, Felipe. É muito oportuno, nesse momento, nós esclarecermos à população qual é o papel do CREA. O CREA é um Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ou seja, é um órgão, uma autarquia federal, né, especial, não é? Que tem como função básica proteger a sociedade contra o exercício ilegal da profissão. Ou seja, cabe ao CREA impedir que pessoas não capacitadas e não devidamente preparadas realizem serviços que incorporem todas as atividades da engenharia e da agronomia. E algumas outras profissões, como de
engenharia de minas, geologia, Sim. engenharia química, que estão envolvidas dentro do sistema CONFEA-CREA. Então, o CREA é uma entidade constituída de representações. Ou seja, o CREA não tem um corpo técnico de engenharia que possa realizar serviços de engenharia, mas ele é constituído por quem? Por associações de profissionais da engenharia e da agronomia, representantes de instituições de ensino, como é o meu caso, eu sou representante da Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco, junto ao CREA, e atualmente estou na diretoria do CREA pela própria organização do sistema. Como conselheiro, constituo ou integro a diretoria do CREA na função de primeiro vice-presidente. Né? De modo que, no âmbito do CREA, nos compete impedir que estes profissionais não devidamente habilitados realizem suas atividades em detrimento a uma boa prática e a um profissional que teve a sua formação em uma instituição de ensino, teve seu curso reconhecido e devidamente registrado perante o Conselho. Pois bem, está aí a explicação, não é? Do Arnaldo Cardim, justamente qual a função do CREA, que eu acho que há muitas pessoas que têm dúvidas com relação a isso, né? Eu queria agradecer também a presença do Edgar Melo. Edgar, existe também uma outra preocupação com relação aos prédios tipo caixão, que é justamente o ponto foco aí, chave, eu acredito, inclusive que a Caixa Econômica não está mais financiando esse tipo de construção, esse tipo de imóvel, aliás. Por que oferecem tanto risco assim? Bom dia, Felipe. Agradeço o convite aqui, poder esclarecer algumas dúvidas dos seus telespectadores. Pois bem, o prédio caixão ele foi uma solução construtiva muito utilizada nos anos 80 e 90 e que ele não apresenta um padrão construtivo, ele nunca foi normatizado. Então, cada construtor ele fazia da sua forma. Não tinha controle de materiais, da qualidade desses materiais, da qualidade do tijolo utilizado, da qualidade da argamassa, do concreto, eventualmente utilizado em algumas peças. Então, devido a isso, depois de uma certa vida útil, eles começaram a apresentar alguns problemas agora. E há uma pergunta também que não quer calar, né? A gente já havia conversado inclusive isso, não é, Arnaldo? Sobre, existe por acaso alguma crise, por exemplo, no ensino da engenharia civil? Porque eu acredito que tanto o projeto aí, acredito, né, o projeto de construção, os materiais utilizados, a equipe, fica por supervisão de um engenheiro, não é? Existe alguma crise instaurada no ensino hoje ou não? Isso aí, o que é que a gente poderia falar para o nosso telespectador? Felipe, essa discussão sobre o ensino da engenharia é algo assim um tanto quanto polêmico, mas nós que somos formadores de engenheiros temos a perfeita compreensão de que, na verdade, nós somos melhores engenheiros, sem nenhum demérito, não é, do que os engenheiros do passado. Muito simples. Nós vivemos num mundo em que a informação está cada vez mais disponível e mais acessível. Eu que sou professor já há 35 anos, ensino de engenharia, né? Sempre digo para os meus alunos que, enquanto professor, eu tenho um grande desafio. Eu sou engenheiro do século XX, formando engenheiros do século XXI. É verdade. Certo? E o que acontece? Hoje, o grande desafio de um professor de engenharia na sala de aula é competir com ele próprio. Não é com os alunos nem com outros demais professores, é com ele próprio. Porque a informação que ele passa está ao dia, está online, disponível para o aluno, correto? De modo que ele tem que estar sempre atento e estar alerta a essa questão de que essa informação está, vamos dizer assim, pulsando, não é?
De modo que não se pode ensinar engenharia como se ensinava no século passado. Houve uma série de mudanças. E, obviamente, o profissional que se forma, ele tem que ter a consciência de que aquelas informações que ele recebeu ontem, elas podem estar já obsoletas hoje. Exato. Tem que ser uma formação contínua e continuada, ou seja, eles têm que estar atentos a adquirir novos conhecimentos, tá certo? Aí quando você retrata uma questão se a engenharia do passado era melhor do que as engenharias de hoje, eu diria não, a engenharia de hoje é melhor do que a do passado, porque nós aprendemos muita coisa com os nossos erros. Um exemplo está aí os prédios caixão, certo? A partir do momento em que uma construção apresenta um certo defeito, ou uma certa doença, uma certa patologia, né, como nós nominamos, isso chama a atenção dos formadores e dos pesquisadores para averiguar aonde aconteceu o erro, para que não se repita. Exato. Certo? Ocorre um reflexo, logicamente, dos erros do passado num presente. Mas a questão dos prédios caixão, em 2007, quando aconteceram os primeiros acidentes com os prédios caixão, o CREA Pernambuco foi uma das entidades que reuniu profissionais por essa capacidade que ele tem, uma vez que ele é constituído por associações, por entidades representativas do corpo da engenharia. Então ele reuniu profissionais, principalmente profissionais da academia, né, e realizou um grande trabalho que resultou justamente nessa ação, por exemplo, do ITEP, realizar uma vistoria, né, de todos esses prédios. Né? Por quê? Porque, como explicou o Edgar, essa é uma tecnologia que, lamentavelmente, coloca um número muito grande de construções, principalmente na região metropolitana do Recife, numa condição que nós chamamos de fora de conformidade, uma vez que não existia uma norma técnica, ou seja, um documento de referência para esta tipologia construtiva. Certo? Até porque nós tivemos um grande crescimento aí de imóveis, né? Um boom no mercado imobiliário muito grande. E se você, uma série de construções. E se você compara o número de unidades destinada a uma chamada habitação de interesse social, aos milhares, se comparado com as centenas de imóveis com outro padrão construtivo. Exato. Então, quando você se depara com uma nova tecnologia como essa e que aparecem os problemas, esse trabalho foi realizado. Lógico, todos nós temos consciência que entre a proposta de ação e a realização da ação existe uma certa letargia, existe uma certa dificuldade da execução do processo, uma vez que são muitos atores envolvidos aí, certo? Então, essas ações já deveriam ter sido tomadas, essas medidas já deveriam ser tomadas, porém não aconteceram. E situações como esta, como Eldorado, lamentavelmente, nós não podemos dizer não vai mais acontecer. Também não podemos dizer vai acontecer em tal número, porque não tem como, é improvável. Não tem como uma referência que possa nos garantir esta afirmativa. Exato, Arnaldo. E a gente vai continuar conversando sobre esse ponto, juntamente também aqui com o Edgar Mello. Vamos dar uma pequena pausa na nossa conversa. Daqui a pouquinho a gente vai voltar, mas você confere, antes de irmos ao intervalo, a previsão do tempo para hoje aqui em Pernambuco. A previsão para quase todo o estado é de sol, com aumento de nuvens pela manhã e pancada de chuva à tarde. Em Petrolina, a previsão é de sol, com algumas nuvens e não chove. Em Recife, a máxima pode chegar a 26 graus. Já em Caruaru, a máxima também é de 26 e a mínima de 18. Em Santa Cruz do Capibaribe, a mínima chega a 18. Em Arco Verde, a máxima é de 24. E em Petrolina, a máxima pode chegar a 32 graus. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, você aproveita e manda sua mensagem para as nossas redes sociais. Você acha que morar em prédios é seguro? Não, eu acho assim que, como a gente já viu bastante em televisão, acidentes de muitas pessoas que estão sofrendo, né, por conta de prédios demolidos, acho que não é seguro.
Você acha que morar em prédios é seguro? Não, porque a infraestrutura é muito mal feita e como a gente pode ver aí, prédios demolidos e as pessoas perdem totalmente a segurança. É melhor morar em uma casinha do que em prédio. Estamos de volta ao programa Assunto do Dia e vamos continuar aqui a nossa conversa com os nossos convidados. Ouvimos aí as pessoas deixando a sua opinião no nosso quadro Fala Cidadão. Hoje estamos falando sobre a infraestrutura ou, aliás, também falando sobre a segurança dos prédios, né, já que existem vários acontecimentos, né, não só na região metropolitana, mas em todo o Brasil com relação a desabamentos de prédios, a estrutura mesmo dessas construções, enfim. Hoje estamos contando com a presença do Edgar Melo, que está aqui no programa, ele que é gerente de engenharia da Defesa Civil do Recife, e também contamos com a presença do Arnaldo Cardim, ele que é vice-presidente do CREA aqui de Pernambuco, além de professor da Escola Politécnica do Departamento de Engenharia Civil. E temos pessoas fazendo questionamentos, fazendo perguntas nas ruas. Vamos conferir a primeira delas. Eu queria saber como é feita a fiscalização nos prédios. A fiscalização nos prédios, eu pedi para o Edgar Melo responder. Tá. A Defesa Civil, ela sempre que acionada, manda uma equipe de engenharia ao local para fazer uma vistoria visual. A Defesa Civil, normalmente, ela não providencia ensaios de laboratório para verificar a resistência e tal. Tem outros órgãos competentes para isso. Numa inspeção visual, é possível determinar o risco daquela edificação. Se ela apresenta rachaduras graves, fissuramento, tem algumas características que a equipe pode observar e avaliar o risco. Dependendo do risco encontrado, vai ser tomado um encaminhamento. Quando o risco é muito alto, há iminente desabamento, normalmente o prédio é evacuado. É solicitada a DIRCOM que notifique os proprietários para a desocupação. E se o risco é baixo, é recomendado ao proprietário que procure um profissional especializado que faça uma análise mais detalhada, se possível com ensaios de laboratório, para verificar a real situação daquela edificação. E a partir daí tomar as providências para manter a segurança do prédio, os moradores poderem ficar morando tranquilamente. Muito bem, Edgar. Vamos agora a mais outra dúvida das pessoas nas ruas. Eu gostaria de saber qual órgão que fiscaliza esses prédios, caixão, tipo caixão, que estão se rachando em toda a cidade. É importante essa pergunta, porque eu acho que tem muitas pessoas que têm dúvidas com relação a isso, né, Edgar? Normalmente é a Defesa Civil que faz esse trabalho de vistoria nos prédios de caixão, ou em qualquer outra edificação que apresente algum risco de desabamento. Se alguém verificar uma rachadura ou algum outro aspecto que cause medo ou receio naquele morador, pode entrar em contato com a Defesa Civil, a gente manda uma equipe de engenharia lá para fazer a avaliação. Vamos a mais outra dúvida das pessoas nas ruas. O que eu devo observar para não ser vítima de prédios sem estrutura? Essa é uma importante pergunta, inclusive o Edgar já trouxe aqui alguns pontos, no caso rachaduras, mas os primeiros indícios são rachaduras ou não? Não, você tem outros aspectos também que os moradores podem acompanhar, além das fissuras. Por exemplo, uma porta que está com dificuldade de fechar ou abrir, pode estar indicando alguma movimentação da estrutura, uma janela também, uma janela trincada, ou um descolamento do revestimento externo. No caso, tem prédio que é revestido com cerâmica. Se essa cerâmica começa a cair sem nenhum motivo aparente assim, pode também indicar alguma situação que alguma pode falha levar risco para o prédio. Né? Geralmente, professor Arnaldo, o que faz com que esses prédios comecem a ficar com essas fissuras, essas rachaduras? Isso é na parte estrutural, não é isso ou não?
Veja bem, Felipe, há umas questões que, na verdade, constituem um conjunto de fatores, né? Primeiro, nós temos que entender que um edifício, uma edificação, seja ela uma casa, um edifício residencial, comercial, que nós poderíamos nominar como um produto da construção civil, né, de edificações, como qualquer um outro produto da construção civil, tem uma vida útil, né? Culturalmente, nós temos dentro de nós de que esse produto é um produto infinito, de uma longevidade que é realmente uma questão cultural. Né? No entanto, esse edifício primeiro ele só começa a existir no momento em que quem constrói entrega ao usuário. Porque enquanto ele está em construção, ele está em produção. Ele não existe. Né? Estamos aqui num ambiente construído. Esse ambiente construído só passou a ser esse estúdio de televisão no momento em que entraram os usuários dele. Exato. Até aí, ele era um processo em produção. Então, a produção da construção civil é diferente de outros produtos que costumamos até dizer. A construção civil, a fábrica é montada, produz o produto, desmonta a fábrica e fica o produto. Né? Diferente das outras indústrias em que o produto sai daquela indústria e vai para o consumidor final. E aí, quando esse produto é entregue, ele deveria estar acompanhado de um manual de uso, que houvessem as recomendações de manutenção, de verificação, correto? Para que o próprio usuário, como você compra qualquer outro produto, você recebe um manual de uso. Exato. Ao longo da vida daquele produto, você sabe que você tem que fazer revisões periódicas, observar aspectos e até observar falhas, né? Olha, se o seu computador não está ligando, verifique se há corrente na tomada. Primeira coisa, né? Não fale mal dele. Né? Então, como o Edgar colocou, se aparecem problemas num edifício, ele começa a dar indícios. Mas esses indícios podem ser decorrentes de quê? Do mau uso, certo? Ou problemas de produção. Aí, a quem nós vamos responsabilizar? Se o problema foi decorrente de produção, a quem produziu, a quem construiu. Se o problema foi decorrente de mau uso, a quem não soube utilizar. Exemplifiquemos essa questão do mau uso por uma razão muito simples, ou por um exemplo muito simples. Um edifício com essa tipologia construtiva de prédio caixão não pode ser retirado paredes, não pode ser realizado modificações. Por quê? Porque cada parede dessa tem uma função que na estruturação desse edifício, certo? Então, no momento em que o sujeito está no seu ambiente e acha que pode retirar a parede para aumentar a sala juntando um próximo quarto, ele simplesmente está olhando para o próprio produto dele enquanto unidade isolada, mas ela faz parte de um conjunto. E aí ele retira essa parede, compromete a estrutura do edifício, certo? Então, a culpa não foi de quem produziu, a culpa foi de quem está usando. Que mal utilizou. Né? Que mal utilizou e comprometeu a todos os usuários, porque é uma construção coletiva, né? De uso coletivo. Compreendeu? Então, essas questões estão relacionadas com vários fatores, né? De uso, manutenção e a compreensão de que vai chegar um determinado momento em que tem que se fazer uma grande intervenção por parte dos usuários, que aí já não é mais responsabilidade de quem produziu, por conta da própria depreciação com o tempo. Chegou aqui uma pergunta da Letícia Brito Santos, né? Ela diz aqui, bom dia, moro em prédio Caixão, no bairro de Curado 1, Jaboatão dos Guararapes. Temos um bloco, Felipe, que foi desativado às pressas, devido às rachaduras, e isso já faz 5 anos atrás.
e até agora não tivemos vistoria da Codeci, ela diz aqui, para averiguar os demais blocos. O que fazer nesse caso? Agradecemos aqui a participação da Letícia Brito, não é? Mas nesse caso, Edgar, não seria a Codeci, seria a Codecipe, não é? A jurisdição da Codeci é só no município do Recife. No Recife. Como esse prédio aí está em Jaboatão, ela deve procurar a prefeitura local ou a Codecipe, que é estadual, jurisdição estadual. Tem algum número da Codecipe? Daqui a pouquinho a gente vai tentar lembrar aqui, né? Inclusive a assessoria está aqui presente, daqui a pouquinho vai nos passar a informação. A Verônica Gabriela Rosa, ela comenta o seguinte: bom dia a todos, ela diz, eu não acredito nessas vantagens de pagamentos para ter uma residência própria e depois está sofrendo as graves consequências de não mais ter sua moradia. É um absurdo que os responsáveis ainda continuem iludindo a população. Ela diz, esses prédios caixões faz jus ao nome, você realmente mora no caixão e pode ser enterrado nele a qualquer momento. Infelizmente, só sobra para o humilde morador que investiu toda a sua economia e não dá em nada. Vai um recado, construam moradias dignas, por favor. Um outro ponto que me faz lembrar com essa mensagem aqui, essa reflexão da Verônica, é justamente sobre, com relação às construções irregulares, que a gente tem acompanhado aí várias construções, sobretudo nos subúrbios, né, da região metropolitana, de todo o estado, aliás, de todo o país, essas construções irregulares. A Codeci também, ela tem essa função de vistoriar, de acompanhar essas construções, Edgar? Sim, nós temos também vistorias nos morros da cidade. Recife é uma cidade que apresenta uma tipologia com uma boa parte da sua população morando em morros, em situações muitas vezes precárias. Então, essa época de chuva, principalmente do inverno... É uma grande preocupação, hein? É uma grande preocupação. Nós estamos com atividades preventivas, colocação de lona em todos os morros da cidade. E também quando há solicitação por parte do morador, nós vamos lá e fazemos esse tipo de ação. E realmente é um problema grande. Muita moradia construída sem muitos cuidados. Por exemplo, falou aí sobre a questão das lonas, não é? Mas há também construções de muros de arrimo, de escadarias também? Também. É função também da Codeci indicar que há essa necessidade? Não? Nós identificamos o risco daquela localidade. Sim, sim. E aí, a partir dessa classificação, aí existem os encaminhamentos, que podem ser a colocação de lona ou do gel impermeabilizante, que é uma tecnologia mais recente, ou numa situação de risco mais alto, a indicação de muro de arrimo. Muito bem. Existem alguns pontos que a gente precisa trazer aqui, mas voltando àquele ponto que a gente ficou devendo, não é, o nosso telespectador, professor Arnaldo, sobre a questão da crise. Se existe uma crise com relação ao ensino da engenharia, que há muitos que acreditam nisso. A gente sabe que cada momento tem uma série de mudanças que ocorrem, não é? Uhum. E principalmente na mente das pessoas, no conceito também com relação ao mundo à sua volta. Mas, na sua opinião, de maneira alguma, existe uma crise? Não existe essa crise. O que existe é uma falta de engenheiros. Isso é uma questão de contexto, não é? O Brasil, ele formou, nessas últimas décadas, um número muito pequeno de engenheiros. Hoje temos em torno de quantos engenheiros assim no Brasil? Pernambuco, melhor Olha, dizendo. Pernambuco... Precisa ser exato, não? Eu diria que estamos como no sistema temos 17 mil profissionais cadastrados no sistema. Mil, né? Porém, desses 17 mil, cerca de 8 mil estão em atividades. Estão atuando. Né? E isso em todas as profissões, não só em engenharia civil. Sim. Se nós formos para a engenharia civil, nós vamos reduzir isso aí para um número talvez na ordem de mil e poucos engenheiros. Mas esse número ele é pouco representativo, tá? Para o momento. Uhum. Né? Mas isso não significa dizer porque temos poucos engenheiros, está havendo crise na engenharia. Não. O que se faz necessário são ações, por exemplo, do tipo, o sistema com o FEACREA defende, por exemplo, a criação da chamada engenharia social, ou seja, engenheiros que sejam pagos pelo Estado para dar assistência, por exemplo, à população, como o Edgar aqui falou,
que vai construir isso, vai fazer a sua autoconstrução, locais, não é? Morros, barreiras, porque essas pessoas não têm o conhecimento, essas pessoas não têm o poder econômico suficiente, a capacidade de pagar a um profissional. Não sabem a quem recorrer. Não sabem a quem recorrer. Então o Estado supriria com a chamada engenharia pública, certo? Quer dizer, teria um corpo técnico capaz de assessorar essas pessoas, certo? Orientando a forma de construir, correto? Fazendo o trabalho de disciplinamento dessas construções irregulares que põem em risco. Nós vimos aí alguns telespectadores colocando, dizendo que não confia. Eu diria o seguinte, temos que confiar na engenharia, certo? Agora, o passado, como eu comentei aqui há pouco, o passado, essa questão de certas tecnologias que hoje estão apresentando defeitos, mas existem meios de recuperá-las, certo? É necessário que haja uma ação do Estado em termos de financiamento, de capacitação econômica, de dar recursos a essas pessoas e elas poderem recuperar os seus imóveis. Com certeza, com certeza. E um outro ponto que a gente pretende falar no próximo bloco, vamos a esse breve intervalo, temos aqui pessoas participando também, agradecemos a participação do Júnior, dado o recado aí também da sugestão de pauta, viu, Júnior? Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Vamos a esse breve intervalo, daqui a pouquinho voltamos. Você prefere morar em casas ou em apartamentos? Casa, porque há muita segurança, mais do que apartamento. Os apartamentos hoje em dia, os materiais não são de primeira, são de última categoria, não são de primeira de forma alguma. Estamos de volta ao programa Assunto do Dia. Este é o terceiro bloco do programa e vamos agora também saber o que se fala na internet sobre o tema de hoje. Vamos conferir juntos com a Thalita Belo. Thalita, é com você. Olá, Felipe Cavalcante, você que acompanha mais um Assunto do Dia. Vamos então às informações na internet sobre o tema de hoje. O site de Ribeirão Preto, A Cidade, Felipe, trouxe um destaque sobre a conservação de prédios públicos. O destaque é o seguinte: em Ribeirão Preto, tanto o Poder Executivo quanto o Legislativo dão maus exemplos. As normas de segurança em prédios públicos são ignoradas. Segundo o site, 5 entre 6 prédios municipais, estaduais e federais não fazem a vistoria obrigatória do Corpo de Bombeiros. Vamos então retomar o debate de hoje. Voltamos com você, Felipe Cavalcante. Muito bem lembrado aqui pela Thalita Belo sobre essas normas de segurança que em alguns prédios, em alguns locais, não são atendidos, né? Vamos voltar a conversar com os nossos convidados, com o Arnaldo Cardim. Ele é vice-presidente do CREA aqui de Pernambuco, além de ser professor da Escola Politécnica. Além dele, contamos com a presença do Edgar Melo, ele que é gerente de engenharia da Defesa Civil do Recife. Falando sobre essa questão da norma de segurança, como é importante, né, Edgar, as pessoas respeitarem essas normas de segurança e, é claro, evitando acidentes, né, enfim, preocupações maiores, né? Sim. Tem que respeitar e tem que ter na mente que toda a construção, seja ela prédio público ou privado, tem que ser feita a manutenção. Sem a manutenção, a vida útil desse prédio ela vai diminuir consideravelmente e vai trazer risco para os usuários. Nós estávamos falando há pouco, né, o telespectador vai saber agora, a gente estava conversando aqui em off sobre, por exemplo, a vida dura de um síndico de um prédio, né? E, por exemplo, quando se constata alguma rachadura, alguma fissura, algum problema, vazamento, alguma coisa que possa prejudicar a estrutura de um prédio, é difícil também haver a cooperação de todos que residem naquele local, não é? Justamente, o espírito de viver em comunidade não é uma tarefa muito praticada entre os nossos... Eu, por exemplo, vivi sempre em edifícios, né? E a convivência
comunitária, algumas vezes são complicadas. São conflitantes, né? Conflitantes, pode-se dizer assim. É verdade. Você vê que nessa reportagem aí a questão das normas de segurança, né? As pessoas muitas vezes têm temor com a palavra norma. Isso. Norma, né? Pensa logo assim, é algo que está querendo me regular. Exato. Né? E não é. A norma é um documento de referência, uma orientação. Né? Proceda-se desse modo, comporte-se desse modo, né? Ajude simultaneamente. Eu posso exemplificar essa experiência de síndico, né? Porque eu já fui síndico também do edifício em que moro, e em certa ocasião apresentou-se um problema em um dos pilares do edifício, e lógico, o único engenheiro da comunidade era eu, e como síndico me disseram, fizeram uma consulta, né? E eu disse, bom, isso aqui temos que averiguar, eu não sei, a olho nu eu não posso dar nenhuma opinião nem fazer nenhum diagnóstico. E abri o pilar e constatei corrosão de armadura, o que é típico de um processo de erro construtivo, certo? Ou até mesmo pode ser originado de uma degradação natural do material com o tempo. E naquela ocasião me fizeram a pergunta que eu não devia ter dado a resposta que eu dei. Me perguntaram, vai cair? Eu disse, não. Resultado, para conseguir realizar essa obra foi quase um ano para convencer os condôminos de que nós tínhamos que tratar aquele problema, grave, certo? Que não cairia naquele momento. Aí eu tive que mudar o meu discurso, dizendo, não vai cair agora, mas se a gente não cuidar, vai cair no futuro. É bem verdade. Certo? Chegou uma dúvida. Então é questão cultural aí. É cultural, principalmente, sobretudo cultural. O Vitor Hugo Souza, aqui participando, diz aqui, Felipe, bom dia. A verdade é que a pessoa pega um terreno, constrói um caixão, divide em vários cômodos e vende aos incautos. De quem é a responsabilidade efetiva por esta aberração que deixam as famílias no prejuízo e constrangidos? Eu queria saber aqui a opinião, né, o comentário, eu vi o comentário aqui do Edgar Melo sobre esse comentário aqui do Vitor Hugo. Até como o professor já comentou anteriormente, é preciso avaliar a causa do problema para você poder responsabilizar a pessoa correta. Se for um problema na execução ou de projeto, então vamos buscar a responsabilidade das empresas que projetaram e executaram. Se for um problema do usuário, se ele tirou a parede, como bem exemplificou o professor, ou não fez a manutenção de impermeabilização ou de telhado, alguma coisa assim, que veio a produzir o risco para o desabamento, então, infelizmente, a responsabilidade vai ser do proprietário. Felipe, eu só complementaria aí o seguinte, o papel do CREA, por exemplo, o profissional de engenharia, quando eles projetam e vai construir, ele perante ao CREA, ele é obrigado a fazer uma anotação de responsabilidade técnica. O que é que quer dizer isso? Ele está declarando, certo? Que ele é o responsável técnico por aquele produto. Pela construção. Correto? Pela construção. Sim. Então, cabe a ele, ninguém forçou ele a dizer que era o responsável, não. Ele foi lá... Ele mesmo declarou isso. Declarou, porque ele é obrigado a fazer a anotação de responsabilidade técnica, certo? Sim. Porque é desta forma que o CREA atua. Ele verifica se o profissional é um profissional legalmente habilitado para a realização daquela tarefa. E é exigido que sempre tenha um profissional legalmente habilitado, certo? Aí vem a questão da responsabilidade. Os prédios caixão, por exemplo, está proibido. Não se constrói mais prédios com essa tipologia construtiva, certo? Está se avançando com novas tecnologias. Então, o que estamos percebendo agora é reflexo desse erro do passado, como aqui eu comentei, certo? Então, qual é a forma de agir aí? É avaliar o grau de risco e intervir, ou seja, fazer a chamada intervenção preventiva, correto? Através de avaliações de serviços de engenharia. Aí eu vou pegar esse gancho aqui
do professor Arnaldo, justamente para fazer uma pergunta ao Edgar, justamente quais são os pontos, né, que são vistos, são averiguados nessa vistoria, que fazem com que as pessoas devam desocupar imediatamente o imóvel, Edgar. Como eu comentei um pouco antes, no momento da vistoria, normalmente quando a Defesa Civil é chamada, já existe algum aspecto que chamou a atenção do proprietário para algum risco que tem ali naquele edifício ou moradia. Então, a equipe de engenharia vai lá e faz uma vistoria visual. Em determinada situação, ela pode fazer alguma intervenção pontual para tentar identificar a causa daquela rachadura ou daquela fissura que tem aparecido ali. Vai verificar se tem alguma infiltração excessiva ou na base do prédio ou nos apartamentos devido à infiltração pelo telhado ou pela própria fachada. E, no todo, verificar o aspecto visual mesmo da edificação e tentar, por aí, enumerar o risco. Pois bem, e vamos a mais outra dúvida das pessoas nas ruas? Vamos conferir? Meu nome é Whindersson, eu queria saber como eu faço para solicitar uma vistoria no meu prédio. Boa pergunta. E, inclusive, nós estávamos devendo aqui o telefone da Codecipe, a Marina, aqui da assessoria da Defesa Civil aqui do Recife, passou a informação que é o 3181-2490. Vou repetir, 3181-2490. Este é o telefone da Codecipe. Mas, no caso da Codeci, por exemplo, como é que a pessoa pode solicitar uma vistoria? Nós temos o 0800 081 3400, que é o canal mais comum, mais utilizado hoje pela população. Identificou algum sinal de risco aparente, pode ligar para nós, que vamos enviar uma equipe de engenharia fazer essa análise. Além do 0800, temos também o Facebook e o Twitter. O Facebook é SEDEC PCR. E o Twitter é @SEDECPCR. Mais uma vez, por favor. O Facebook é SEDEC, SEDEC PCR, de Prefeitura da cidade do Recife. E o Twitter é @SEDECPCR. Só repetindo mais uma vez o telefone, 0800 081 3400. 0800 081 3400. Este é o telefone da Defesa Civil aqui do Recife, não é isso? E chegamos aos instantes finais, queremos agradecer a presença, né, de vocês dois aqui no programa, que foi muito bom. Inclusive, eu queria agradecer aqui os elogios das pessoas que estão interagindo conosco. Um abraço especial a Fabiana Lima, a Maria Aparecida da Silva, que diz aqui, o programa hoje foi muito bom e esclarecedor, Felipe. Está aqui a participação dela, a Edilma Araújo também, que está nos assistindo, né, a todos que participam, interagem aqui conosco. Infelizmente o tempo foi embora e eu queria, né, mais uma vez agradecer a presença aqui do CREA, na pessoa do professor Arnaldo Cardim, ele que é vice-presidente da instituição e professor da Escola Politécnica do Departamento de Engenharia Civil. Foi um prazer muito grande conversar com o senhor, professor Arnaldo. Nós que agradecemos a oportunidade e estamos sempre aí à disposição de você e do público quando quiser. O CREA está buscando justamente dar o apoio a essa população no sentido de orientar quais os caminhos que possam serem tomados para solucionar esse grande problema. Muito bem, professor Arnaldo. Agradecemos ao Edgar Melo, ele que é gerente de engenharia da Defesa Civil do Recife. Muito obrigado também à Prefeitura do Recife por ter cedido aqui, né, o profissional para estar conversando conosco e tirando essas dúvidas importantes para toda a comunidade que nos assiste. Edgar. Eu que agradeço o convite, estamos disponíveis lá a qualquer momento, 24 horas por dia, no 0800 e no Facebook. Muito bem. Agradecemos a você também pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua participação aqui conosco. Lembrando que temos um novo encontro marcado, se Deus assim nos permitir, amanhã no mesmo horário e no mesmo canal. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um forte abraço e cuide-se.